das redes sociais. Mais uma vez estamos aqui para falar de Jesus. E nesta oportunidade vamos utilizar mais um episódio do quadro O Céu Responde. Lembramos aos amigos da importância de sua participação. Deixe suas dúvidas, suas sugestões e os trabalhadores da casa terão a maior boa vontade em responder, em dialogar e assim todos nós vamos evoluindo. É para isso que estamos encarnados nesta oportunidade. E por falar em evoluir, vamos aos trabalhos com Jesus. A pergunta desta noite é: qual a eficácia da prece? Respondemos numa conversa anterior o que é a prece. E hoje, então, falaremos dos efeitos da prece, de como eles acontecem. Quão importante é a prece em nossa experiência reencarnatória? Como já respondemos o que é a prece, vamos relembrar que é um instrumento de contato com Deus. É o meio através do qual levamos ao ente supremo as nossas súplicas, os nossos desejos, os nossos anseios. E então, através do fluido cósmico universal, os nossos pensamentos chegam à espiritualidade. E assim retornam aos destinatários. Era essa aquela explicação da última conversa. Hoje vamos entender como a prece se torna eficaz. Ou seja, como a prece se presta, então, a este fim a que se destina. Utilizamos a prece em todos os trabalhos da Casa Espírita. Não começamos uma reunião doutrinária, uma palestra, um trabalho mediúnico, uma evangelização, uma leitura sequer do Evangelho, sem antes realizarmos uma prece. Também ao concluirmos essa empreitada, mais uma vez, elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecemos, louvamos e pedimos. Deveríamos fazer também assim em nosso cotidiano, porque através da prece nós nos comunicamos com o alto, com as boas energias e trocamos fluidos salutares. Deveríamos então fazer a prece ao levantarmos, agradecendo pelo pão, agradecendo pelo dia, agradecendo pelas dificuldades, pois afinal de contas são elas que nos fazem evoluir e crescer nesta oportunidade, vivendo num planeta de provas e expiações. O essencial para a eficácia da prece é orar com sinceridade, aceitar os próprios defeitos. A prece não redime as nossas faltas, mas ela permite que sejamos auxiliados por bons amigos espirituais que então, junto de nossos próprios esforços, mudarão, sem dúvida alguma, o pensamento, a forma como nós encaramos os nossos compromissos, os nossos defeitos. Pensando assim, qual é a melhor prece? Qual a prece mais eficaz? Sem dúvida alguma, as boas ações. As palavras são muito importantes, como eu disse, nos conectam com o alto. Mas as boas ações dão prova do que realmente trazemos em nossos corações e em nossas mãos. Através da prece, pode-se inclusive fazer o bem ao nosso semelhante, porque aquele que ora com sinceridade de intenções atrai os bons espíritos, e esses bons espíritos incitarão esse indivíduo a praticar o bem, a caridade, a ser fraterno com seus companheiros de viagem terrena. Porém, a prece não pode mudar as provas pelas quais o indivíduo tem que passar na oportunidade reencarnatória. Nada há que mudar aquilo a que o indivíduo se comprometeu. Todavia, a prece pode auxiliar, minorando-lhe as dores, trazendo mais conforto, resignação, para que então tenha, durante as provas e a expiação, melhores resultados no que diz respeito à sua evolução espiritual. Quanto mais conformado, quanto mais fé tiver para passar por essas dificuldades, maior será o seu mérito depois do retorno à verdadeira pátria. Um outro aspecto importante é entender
que quando nossas preces não são atendidas, não quer dizer que ela não tenha sido eficaz ou não foi ouvida. É que muitas vezes, por não compreendermos ou por não recordarmos dos compromissos que assumimos ainda no plano espiritual, não aceitamos que nossas preces não sejam ouvidas, quando na verdade Jesus, Deus, que ouve e nos dá o retorno, está em não dando aquilo que pedimos, nos protegendo, possibilitando que passemos por essa experiência reencarnatória de forma positiva, porque talvez se tivéssemos aquilo que pedimos, sucumbíssemos. Eu sempre dou como exemplo a riqueza. Sem dúvida nenhuma, a maior de todas as provas no que diz respeito ao egoísmo e ao orgulho. A prece se torna eficaz muitas vezes sem que sequer percebamos isso. Acontece muitas vezes de que esperamos algo direto de Deus e o atendimento a esta prece vem através das ideias, das intuições. E às vezes até nos arvoramos de senhores dessas ideias, quando na realidade são dádivas divinas que nos foram colocados em nossas mentes pelo ente supremo, nosso Criador. A prece que é direcionada aos desencarnados não muda o desígnio das suas provas, das suas expiações, mas traz muito conforto ao sofrimento pelo qual ele está passando no plano espiritual. Muitas das vezes, a prece de uma mãe aflita por um filho que tirou a própria vida possibilita que os irmãos socorristas cheguem até ele no umbral, por exemplo, e façam o socorro. Além de possibilitar o socorro, o efeito da prece para o desencarnado é de que ele se sinta amado, respeitado e lembrado e o ajude então a ter forças para lutar contra o estado em que se encontra, mas também para fazer o bem, para buscar o trabalho, para buscar a instrução e assim conseguir evoluir no plano espiritual. Portanto, não peçamos prodígios, peçamos força, capacidade para lutar contra tudo aquilo que não está ao nosso alcance mudar. Existem aqueles que contestam a eficácia da prece por entender que se Deus é onisciente, conhece tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que merecemos e por isso não devemos pedir nada. Afinal de contas, nossas preces não mudarão os desígnios do Criador. Ora, aí estamos contrariando um dos princípios da doutrina espírita, que é o livre-arbítrio e o efeito da utilização desse livre-arbítrio. Não somos bonecos da mão de Deus. O ensinamento de Jesus é muito claro, no sentido de esclarecer que a justiça de Deus não é inflexível a ponto de que suas leis não sejam mudadas. O homem desfruta do livre-arbítrio para compor o seu destino nesta experiência reencarnatória. Deus não lhe concedeu a inteligência e o entendimento para que não os utilizasse. Muitas coisas que nos parecem úteis nessa vida podem, como dito antes, ser prejudiciais. Quando nós pedimos e não recebemos, o nosso egoísmo e o nosso imediatismo nos faz descrer do ente supremo. Ora, devemos compreender, entender que os desígnios divinos sempre estão a nosso favor. A curto prazo, na medida que consola, que nos alivia o sofrimento, a prece nos é eficaz. A prece também é eficaz a médio e longo prazo, à medida que aproxima a boa espiritualidade de quem ora e torna suas forças capazes de suportar as vicissitudes da vida. Aquele que pede, Deus está sempre pronto a conceder coragem, força e resignação. Mas precisamos ser humildes e pedir. Precisamos agradecer, como vimos na conversa passada, precisamos louvar, mas precisamos conversar então com Deus, com o coração, sem mágoas, sem ressentimentos, para que nossas preces sejam ouvidas.
Portanto, de tudo que falamos, a eficácia da prece está na importância da renovação íntima do homem. Nesta renovação, deve prevalecer a linguagem do amor, da fraternidade, do respeito aos companheiros de jornada terrestre. Portanto, com o coração isento de qualquer mágoa, sejamos gratos ao Criador. Façamos as nossas preces com muito amor, com muito carinho. Façamos as nossas preces com o coração desarmado, para que então elas sejam eficazes. A eficácia da prece está diretamente ligada ao seu emissor. Se nosso coração está limpo, transparente, puro, nossas preces serão ouvidas. Também lembramos nesta conversa que nem sempre seremos atendidos em nossas preces. Aí exercitaremos mais um dos postulados espíritas: a fé em Deus, a certeza na sua onisciência e na sua justiça. Amigos das redes sociais, mais uma vez agradecemos o tempo em que estivemos juntos e desejamos que as preces que farão sejam eficazes, capazes de lhes trazer paz e tranquilidade. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.